O fogo ele é um fator natural, né, os sistemas do cerrado eles evoluíram com fogo, né, e isso implica também que espécies da fauna e da flora do cerrado tenham estratégias, né, adaptativas que foram sendo filtradas por esses eventos de distúrbio, né, como é o caso do fogo. Mas como uma savana tão diversa, nós vamos encontrar tanto em termos de flora e de fauna, espécies que apresentam sensibilidades ou capacidades diferentes de tolerar regimes de fogo. Então é uma relação aí muito importante entre biodiversidade e a frequência ou a intensidade com que as queimadas ocorrem no cerrado. Fogos do cerrado, as queimas do cerrado, elas naturalmente elas são raras porque serão queimas provocadas por raio, muitas delas no início da estação chuvosa, né? Então no cerrado, na estação chuvosa, as queimas são sempre amenas. Então, quando a gente começa a fugir, né, desse regime que foi natural dentro do cerrado, a gente começa a ter um impacto sobre a flora e a fauna, né? Eles vão perdendo a capacidade de resiliência, né, de retornar após essa perturbação. Então, hoje causa bastante preocupação não só a mudança da estrutura da vegetação, mas que impacto que isso tem nas relações ecológicas, nas interações e, por consequência, também na biodiversidade. Bom, o cerrado ele é um mosaico de diferentes formações vegetais, né? Essa heterogeneidade, essa variação é o que também traz essa diversidade para o cerrado. Então a gente tem desde sistemas abertos, dominados por gramíneas, né? Passando pelas savanas no seu sentido mais clássico, né? Aquela mistura de árvores, arbustos, né? E o extrato rasteiro, até formações florestais mais fechadas. E isso implica também que o fogo não vai atuar da mesma forma sobre todas essas formações vegetais dentro do cerrado. Então, o que a gente já conhece de estudos de longa duração, acompanhando parcelas há muito tempo no cerrado, é que essa vegetação mais rasteira, ela tem a capacidade de retornar mais prontamente, de se recuperar, de recuperar sua biomassa, cobertura, cerca de um ano após o fogo. No entanto, essa vegetação mais lenhosa, arbustiva, árvores e arbustos, né, dependendo da intensidade da frequência do fogo, já não consegue retornar com a mesma velocidade. Então, isso implica que a gente precisa de ter um intervalo maior entre as queimadas para que a vegetação possa se recuperar. E quando o fogo atinge as formações florestais, que geralmente são formações mais úmidas, que não evoluíram com essa pressão de queimadas, aí os impactos são muito maiores, porque você vai ver que essas árvores, né, não têm atributos, não têm características, né, como aquela casca que protege, aquela capacidade de rebrota. Então, a preocupação, eu acho que a complexidade e a dificuldade do manejo do fogo no cerrado é considerar as especificidades de cada formação vegetal. Se a gente for fazer um contraponto com as áreas em que a gente faz as queimas prescritas, as áreas em que a gente faz manejo, a gente, como o fogo ele é utilizado numa época do ano diferente da época de ocorrência dos incêndios, então ele é um fogo diferente, né? É um fogo muito mais brando, muito menos intenso, e as áreas são menores. Para um pequeno vertebrado, aumenta a chance dele conseguir sair dessa área e buscar alimento após a passagem do fogo. Não tem o dano aos capões de mata e às matas ciliares, porque como o fogo é feito numa época úmida do ano, né, durante a época das chuvas, ele naturalmente apaga sozinho na beira desses ambientes. Mas a gente vê ao longo dessa trajetória inteira uma fala muito simples dos próprios brigadistas. Falam: nossa senhora, o fogo está ficando cada vez mais quente, está ficando cada vez mais difícil de apagar, ele tem queimado áreas cada vez mais significativas e tem chegado muito próximo da interface entre unidade de conservação, áreas rurais e a zona urbana, né? Então tem levado risco às pessoas. A gente tinha sempre treinamento com colegas que são de outros países, e sempre traziam um dado triste sobre vítimas, né? Tanto pessoas atingidas por incêndio, quanto de combatentes, brigadistas, bombeiros que vinham a óbito no incêndio, né? Nunca foi realidade da gente, essa realidade começa a acontecer. É uma coisa que vai ficando muito preocupante para a gente. Os incêndios têm ficado cada vez mais perigosos e com um detalhe, de novo, na questão econômica e de saúde do país. Custa muito caro combater um incêndio florestal.
Um ponto que ficou muito claro aí no último relatório do IPCC, sobretudo naquelas projeções para a nossa região, para essa parte centro-sul da América do Sul, é que nós vamos ter com mais frequência, condições meteorológicas, né, climáticas propícias à propagação de grandes incêndios, né? Então, a gente vai ter um atraso na entrada das monções da América do Sul, que são aquelas chuvas, né, que vêm no verão. Significa que o nosso período seco ele vai se prolongar e vai ser mais intenso. Então, a gente vai ter mais dias em que você tem a possibilidade de ocorrência de queimadas. A isso a gente associa o fator humano, que é a causa principal de ignição de queimadas dentro do cerrado. Então, a gente vai ter uma sinergia, e a gente está chamando isso dos múltiplos riscos, né? Secas mais extremas, né, associadas a queimadas, as queimadas causam um dano maior na vegetação, a vegetação se recupera de forma mais lenta, isso também tem impacto no ciclo hidrológico, afetando, por sua vez, também o regime de chuvas, né? Então, é um processo que a gente vai ter que olhar com muita atenção nos próximos anos, é a sinergia entre esses vários processos de risco em associação a essas mudanças em larga escala que a gente já observa no Cerrado. A gente tem que olhar como é que o manejo do fogo do Cerrado ele vai avançar de uma forma um pouco mais antecipada. Então, acho que a capacidade da gente trabalhar com modelos preditivos, né, associar os modelos de clima aos modelos preditivos de fogo, por exemplo, vai ser essencial para ter uma capacidade de resposta à altura dessas mudanças que nós vamos enfrentar. Assim, né, a gente tem incêndios aqui na Canastra de 20 mil hectares em 4 ou 5 dias, né? Isso não tem como negar que o impacto no ambiente é muito grande, né? Sem pensar em flora, vamos pensar só em fauna, né? Como é que um pequeno vertebrado, mesmo que ele sobreviva à passagem das chamas, né? Como ele vai comer depois disso, né? Onde ele vai buscar comida, onde que ele vai buscar água limpa, se a gente tem uma área de 20 mil hectares atingida por fogo, né? Essas mudanças que a gente vem observando, né, no regime de fogo no Cerrado, elas têm impactos variados, né? Impactos sobre os sistemas naturais, né, quando a gente ultrapassa esse limiar, né, de resiliência, impede que a vegetação se recupere, impactos sobre a fauna. Quando você afeta a biodiversidade e a estrutura da vegetação, você também afeta o funcionamento. Então, isso tem impacto sobre o ciclo hidrológico, tem impacto sobre processos erosivos nos solos, como as queimadas geralmente estão acontecendo agora no final da estação seca. As primeiras chuvas acabam tendo um efeito de levar, né, essa camada de cinzas, de solo desagregado, que aparece depois das queimadas. E isso vai terminar também nos cursos de água. Então, a gente também detecta um sinal de aumento, né, da entrada de sedimentos e nutrientes nos cursos de água quando a gente tem grandes áreas queimadas dentro das bacias hidrográficas, né? E a gente tem um efeito também na questão climática, né? Porque o fogo, ele, na combustão, né, da biomassa, a gente tem a eliminação de gases de efeito estufa, né, CO2, metano, óxido nitroso, que acabam tendo uma contribuição também para o aquecimento global. E a gente tem um impacto sobre a saúde humana, né, com a questão da poluição atmosférica também, e muitas vezes sobre infraestruturas, né, porque a gente tem desligamento de linhas de transmissão quando a gente tem queimadas, algumas situações de fechamento de aeroportos também, com aumento, né, da quantidade de poluição. E muitas vezes o fogo também pode atingir áreas manejadas e acabar queimando plantações ou infraestruturas importantes em propriedades rurais, né? Com relação à conservação da biodiversidade do Cerrado, a gente precisa lembrar que ela hoje está sujeita a vários fatores, né, que são fatores de pressão, né? A preocupação que a gente tem hoje com a biodiversidade é como é que a gente lida com esses múltiplos vetores de pressão e tenta olhar a conservação da biodiversidade com essa visão do que vem pela frente, né? A gente hoje já não vai conseguir mais conservar a biodiversidade olhando as práticas do passado ou as condições ambientais do passado. Os desafios e problemas relacionados ao combate dos incêndios, né, é que eles ocorrem na pior época possível do ano. Eles ocorrem nos meses de julho, agosto, auge em setembro e outubro,
quando as condições climáticas estão péssimas. Temperaturas elevadas, sempre acima dos 30 graus, umidade relativa do ar super baixa, vento forte, o que dificulta qualquer tipo de trabalho. Esses incêndios nessa época, épocas que não são naturais, né, que não ocorriam o fogo de forma natural, né? A grande maioria dessas ignições, elas são causadas pelo homem, ou por descuido, ou por negligência, ou por retaliação, por algum motivo desse. O gargalo, diria que é ter a maior quantidade de informações possíveis, né, sobre o histórico, sobre condição de vegetação, né, sobre a umidade dessa vegetação, sobre a umidade de solo, sobre o tempo sem chuva, sobre precipitação, sobre velocidade de vento. Isso colabora com a priorização, né, a escolha do foco para a gente justamente blindar esses alvos de conservação, né, de incêndios, ou evitar, né, maiores proporções, para planejar o deslocamento, para planejar a priorização, para auxiliar nessa proteção desses alvos de conservação. Todas as informações que a gente precisa, elas estão ali. Parar, sentar um pouquinho na frente do programa e coletar as informações, porque elas já estão disponíveis. Está completo. E ferramentas a gente precisa realmente ter para ter ação. Tem várias ferramentas hoje que estão espalhadas por aí. Eu vi muita coisa reunida no modelo que vocês estão propondo. Tem um potencial grande para auxiliar, não só no combate, né, mas acho que na prevenção também, né? Para fazer a predição de caminhamento do fogo e mostrar para o comando da operação onde é melhor alocar os meus recursos. Tenho certeza que vai ajudar, é isso que eu disse. A gente precisa ter a maior quantidade de elementos possíveis para a gente planejar. Existindo um histórico fácil, né, existindo imagens disponíveis que consigam, né, te fazer uma leitura, né, diversa sobre o ambiente, a gente consegue fazer um planejamento super bacana e importante de prevenção. Eu acho que assim, tem um potencial gigante, muito simples de ser acessado. Isso é importante. A gente precisa de simplicidade e agilidade. A gente ter uma ferramenta que nos permita mostrar um pouco do comportamento do fogo pode nos trazer uma gestão melhor, né? Essa ferramenta de a gente poder fazer modelos de espalhamento do fogo, seja para prevenção, seja para combate, é muito, muito, muito bem-vinda. Eu acho que os produtos, né, da modelagem, que vem sendo discutido, acho que eles preencheram uma lacuna que a gente detectava há muito tempo, né, na discussão da ecologia do fogo, mas também da aplicação da ecologia do fogo na questão do manejo do fogo no Cerrado. E o mais interessante é a possibilidade que eles deram de escala, né, de olhar, né, áreas muito mais extensas, né, e a possibilidade, como eu falei, de trazer o conhecimento que a gente já tinha acumulado, talvez de vários estudos de pequenas parcelas, e começar a entender como o fogo funciona no Cerrado, de que forma isso pode ajudar a quem está numa situação de campo e precisa combater um incêndio. Hoje, o site, eu olho ele todos os dias, né? Facilitam demais o nosso dia a dia, né? Aquele mapa de biomassa seca, né? A gente consegue ir vendo ele com atualizações, o que é muito legal, porque a gente já trabalhava com mapa de combustível, né? Acumulado e tudo mais, de biomassa seca também. Só que ele era feito num determinado momento e ele não trazia essas atualizações que o ambiente sofre ao longo da passagem das semanas. Tendo imagem nova, os modelos são atualizados, né? O modelo
modelo mesmo de propagação de fogo ali, eu sempre dou uma olhadinha quando a gente tem algum foco de calor para saber mais ou menos que eu estou pensando de onde aquele incêndio pode se espalhar, se está condizente, né? Já teve situação em que eu mudei a estratégia porque eu me atentei para um determinado fato que eu vi através do site, que é uma coisa que eu não tinha me atentado. Então, assim, o site especificamente, eu acho ele extremamente útil para todo mundo, né? A gente consegue utilizar no celular, tendo acesso à internet, ele está ali disponível, e esses produtos, eles são muito bacanas assim, para quem não tem essa experiência em geoprocessamento, né? E o modelo offline de espalhamento, ele, para manejo, ele veio muito bem, assim, né? Muito congregando com as nossas necessidades também, né? De poder sentar e planejar e simular, né, determinadas situações para poder fazer esses planejamentos de manejo e de queimas prescritas, né? E, assim, todos os momentos de encontro com a equipe, né, do projeto, sempre muito atentos às nossas necessidades e muito atentos às nossas sugestões de melhorias, no sentido de fazer realmente um produto que seja útil para quem está trabalhando aqui do outro lado, né? E não só para quem está dentro do laboratório. Mas eu recebo com muita felicidade, porque ali tem algumas potencialidades que, de fato mesmo, a gente realmente usa. Uma primeira que eu destaco é um grande repositório de dados, que uma biblioteca, um repositório que você tem ali de hidrografia, de relevo, e das funções e dos resultados que o modelo tem. Então, primeiro, enquanto plataforma de consulta, e aí eu fico imaginando aquela unidade que não tem sequer especialista em gel, ou tem dificuldade de planejamento, ou a prefeitura municipal que quer saber da questão do fogo no seu território, que está se tornando um problema para o município, ele tem ali de uma forma fácil acesso a todos esses dados. Isso é muito útil para planejar, muito útil desde simples classificação da vegetação, de risco do acúmulo de combustível, o quanto que tem de combustível seco, todos aqueles dados que compõem a base para formar o modelo, ele também nos auxilia no nosso planejamento, né? Então eu estou tentando fazer um manejo de uma determinada área e eu verifico lá qual que é o tipo de vegetação que eu tenho. Ela está acumulada? Há quanto tempo? Qual foi o último incêndio? Nós já manejamos essa área, está tudo armazenado ali dentro do sistema, está disponível no modelo de uma forma fácil, então a gente consegue auxiliar no planejamento. Aquilo que a gente fez no Cipó, de tentar casar o modelo com práticas de manejo, deu confiança para a gente de consultar o modelo para saber, eu estou propondo agora que eu já sei, já consegui priorizar no meu planejamento qual é a minha área, se eu botar fogo aqui, como é que esse fogo vai ser, como é que ele vai se comportar. Então, para definição das técnicas em si, ele também nos auxilia muito. É fabuloso, porque você tem uma segurança a mais. O gestor da unidade de conservação, então o que está fazendo o NIF, né, ele tem um guia a mais para fazer o planejamento do fogo, né? Eu acho que uma das coisas que o diferencia, né, muito é essa previsão que vocês fazem diária de potenciais queimas, né, que podem acontecer no cerrado. E não é um cerrado local, é o cerrado do Brasil todo. Toda a tecnologia envolvida na construção dele, né? E a utilidade potencial dele, e mais, o fato dele ser gratuito. Eu acho tudo fabuloso, né? E uma plataforma extremamente amigável. Isso tudo disponibilizado. Então é uma coisa fantástica, né? Ou seja, compartilhar esse conhecimento, né? Não guardar conhecimento, não cobrar pelo uso do modelo. Isso é muito fantástico, né? É uma outra visão assim, de tão fantástico que é, né? Então, esse compartilhamento de ideias, compartilhamento de uma ferramenta tão poderosa. Então, eu só tenho a elogiar a iniciativa, né, desse programa que eu acho fantástico, né? E todo o pessoal que ele envolve e tudo que ele já tem propiciado.